Olá pessoal, e aí minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Bom minha gente, eu estou trazendo mais uma videoaula de ciência para explicar melhor o conteúdo sobre os seres vivos e as cadeias alimentares. Na aula passada, nós já estudamos alguns pontos, eu vou trazer aqui para revisar e em seguida eu vou dar continuidade ao conteúdo. Os seres vivos nascem, se desenvolvem e morrem. Como assim, tia? Um exemplo é o pé de maçã. Pode nascer de um, né? Ele nasce, cresce e produz flores e frutos, né? Nesses frutos existem sementes que podem originar novos pés de maçã. Né? A gente sabe que todos os seres vivos têm essas características de nascer, se desenvolver e morrer, né? Aí eu coloquei também um exemplo aí de uma árvore, onde ela nasce, se desenvolve e morre. Aí tem o exemplo dos passarinhos. Os seres vivos precisam de energia, né? A gente sabe que além da energia solar, nós precisamos também do alimento. Todos os animais precisam se alimentar porque o alimento fornece a energia necessária para a sobrevivência, né? E o desenvolvimento. E a gente sabe, né, que todo ser vivo precisa de energia para sobreviver, né? Além da luz solar, nós também precisamos do alimento. Os seres vivos os seres vivos podem se reproduzir. Como assim, tio? Uma característica importante dos seres vivos, né, é a capacidade de se reproduzir. Eu coloquei um exemplo aí da tomate, né? A gente sabe que o tomateiro é uma planta que dá frutos, dentro dos quais a semente, né? Quando a semente do tomate germina no solo, o novo tomateiro se desenvolve. Ele é descendente, né, daquele que produziu a semente. Os seres vivos dependem do ambiente. Como assim, tio? Assim como nós, todos os seres vivos dependem de fatores não vivos, do ambiente, né, que é o exemplo aí da luz, do ar, da água, do solo, temperatura, né? Um exemplo aí é a planta, né? A planta, além dela precisar, dela depender da luz solar, ela também depende da água, né? Do solo, da temperatura para sobreviver. Os seres vivos interagem uns com os outros. Importante, né? Os seres vivos interagem com outros seres vivos. Como assim, tia? Um exemplo, né, é a árvore. As árvores, apesar de não se locomoverem, né, como fazem os animais, também se interagem com outros seres vivos, né, que é o exemplo dos pássaros, as serpentes e outras plantas, né, onde uma depende da outra. Depende assim, interage, quer dizer, né? Elas se interagem uma com a outra. Semelhança entre os ambientes. Todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si, né, e que dependem dos fatores não vivos. E quais são esses fatores? Né? É a luz solar, o ar, a água, o solo e rochas, né? Qual é a diferença entre os ambientes? Que os seres vivos estão adaptados a um ambiente no qual são naturalmente encontrados. Um exemplo que eu coloquei aí é o urso polar. De gordura debaixo da pele, tem locais muito frios, né? Ela teria muita dificuldade para sobreviver em um local de clima quente. Então, a gente sabe que os ambientes diferem entre si nas particularidades dos fatores não vivos e nos tipos de seres vivos. O que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar é um ser vivo que serve de alimento para outro ser vivo. Um exemplo que eu coloquei aí é a capivara. A capivara ela serve de alimento. Capivara não, desculpa, primeiro vem um capim. O capim serve de alimento para a capivara, né? Estas, por sua vez, podem ser devoradas pelas onças. Então, a cadeia alimentar significa isso. É um ser vivo que serve de alimento para outro.
O capim serve de alimento para a capivara e a capivara serve de alimento para a onça. Produtores e consumidores, né? O que é que significa isso? O produtor, ele produz seu próprio alimento, o exemplo é o capim, né? Então, ele produz seu próprio alimento através da luz solar, através de água do solo, né? E os consumidores não produzem seu próprio alimento. Como exemplo, de novo, né? A capivara. A capivara, ela precisa do capim para se alimentar, né? Então, o capim, ele é um produtor, porque ele produz seu próprio alimento. A capivara é o consumidor, porque a capivara consome o capim, né? Se alimenta dele, então ele é o consumidor. E a onça se alimenta da capivara, então a onça também é o consumidor, né? Porque ela se alimenta da capivara e a capivara se alimenta do capim. Seres vivos dependem de outros seres vivos. Como assim, tia? Um exemplo aí que eu coloquei é uma capivara morta no deserto. A gente sabe que a seca destrói quase todo o capim, né? Então, se destrói o capim, muitas capivaras poderão morrer de fome, né? Porque quanto mais capivara haver, né, mais capim será consumido. Então, quando a seca vem, a seca atinge, né, a natureza por conta disso, porque o capim acaba, né, e as capivaras acabam morrendo de fome, né? Há equilíbrio nas cadeias alimentares. Como assim, tia? Na natureza existe um delicado equilíbrio nas cadeias alimentares. Qualquer problema que afeta um dos seus membros, né, poderá afetar os demais. E por que que isso acontece? É por isso que a interferência do ser humano nos ambientes naturais, floresta, né, campos, pantanal e etc., podem provocar sérios problemas, né? Inclusive a extinção, isto é, o desaparecimento de muitas espécies de seres vivos, né? Então, é por isso que acontece que há um equilíbrio, né, nas cadeias alimentares. Bom, minha gente, a videoaula de hoje é essa, né? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar uma mensagem para mim que eu estou à disposição para responder, tá bom? Beijos e até a próxima aula.